Bom dia para vocês. Hoje também de novo tá faltando, hein? Faltando o Lucas, o Zé, Thaís deve estar no lugar que ela na nova moradia dela, né? Ela deve estar até pagando um aluguel lá. Vamos lá, meu povo. Pessoal, vamos resolver o exercício da escada. Tá no livro do Moisés. Alguém lembra o número do exercício? Tá. Questão 22 do capítulo 12. Questão 22 do capítulo 12 do livro do Moisés no Senzai. Ah, é? Agora tem. Então você que está aí pegando esse vídeo de resolução do Moisés, eu vou colocar o enunciado dele. Colocar o enunciado. Você que está aí. Aliás, graças à aula de vocês, veio um menino, entrou e falou assim, cara, estava procurando uma aula desse tipo e se inscreveu lá por conta de alguma das aulas. Não, da aula de vocês. Da aula que eu dou, porque eu estou dando. Muda de conteúdo? Não, eu acho que dá para. É que eu preciso de tempo. Eu vou fazer vídeos resolvendo exercícios, mas eu tenho a luzinha digital em casa, acho que é mais legal. Né? Vamos lá. Aí a luzinha digital em casa e eu posso monetizar com coisa que vai ter alguma coisa. Mas. Poxa, meu irmão, sabe o que você faz? Ó, você não vai estar ganhando diretamente dinheiro, mas se você, por exemplo, fizer divulgação dessas aulas aqui, as pessoas vão conhecer quem é o senhor. Ah, não. Depois, descobrir, consequentemente, se tem um outro canal. Divulgar os seus exercícios. Mas os meus exercícios, ninguém tá nem aí. Tem que ser unicamente. Não, eu tenho assim, planos para ganhar, para monetizar. Eu quero pegar exercício, como eu já falei para vocês. Exercício de livro difícil. Pegar exercício de eletromagnetismo, exercício de mecânica clássica, de mecânica lagrangiana. É uma demanda reprimida. Tem muito exercício que a gente vai precisar para entender resolução e resultado. Sim. Bom, vamos lá, gente. Então vamos voltar. Ó, olha só. Tem um homem subindo a escada e eu propositalmente não vou desenhar o homem. Propositalmente, tá bom? Aliás, vou desenhar o homem sim, ó. O homem está aqui, só que eu vou dar um zoom no homem aqui, ó. Cá está o homem. Por quê? Quem é que eu quero que não caia de jeito nenhum? Na verdade, eu não quero cair ninguém. Mas para garantir que o homem não caia, eu preciso garantir que a escada esteja parada. Então eu tenho que avaliar o quê? Eu tenho que avaliar as forças e os torques recebidos exclusivamente pela escada. Então eu tenho que avaliar com quem a escada está interagindo. Primeira interação da escada é com quem? Não, gente, assim, não tem primeira, segunda, mas a gente combinou e vocês sempre esquecem a porcaria do nosso combinado. Primeira coisa que nós vamos considerar são as forças de campo. Certo? Então a primeira que a gente vai considerar é que a escada interage com o planeta Terra. A interação da escada com a força com a Terra produz a força gravitacional, que na superfície da Terra é chamada de força-peso. Aí é uma pergunta, mas tá bom, onde que atua a força-peso? No centro de gravidade. Só que, nesse caso, o centro de gravidade coincide com o centro de massa, que, pela escada ser homogênea, coincide com o centro geométrico. Está aqui, peso da escada. Ótimo. Eu vou colocar o homem um pouquinho mais para cima. Presta atenção que ele pode estar mais para baixo, eu não sei. Isso é uma variável que eu vou tentar descobrir. Tudo bem? Além de estar interagindo com a escada, com o planeta Terra, ele está interagindo com o chão. A interação dele com o chão produz qual força? Produz a força de contato. Certo? Não, produz a força de contato. Só que a gente não desenha a força de contato. A gente decompõe a força de contato. Em quais forças que a gente decompõe? Na componente normal da força de contato, que eu vou chamar de N1, e na componente tangencial da força de contato, que é o atrito. Desenho verde porque
não são duas forças diferentes. É uma decomposição da mesma força. Tudo bem? Além de estar interagindo com o chão, ele também está interagindo com a parede. A interação dele com a parede produz também uma força de contato, que teria a componente normal e o atrito. Só que a gente, desconsiderando atrito, então aqui só teremos a componente N2, normal da força de contato. Pronto. Não está pronto. Além de estar interagindo com tudo isso, tem uma interação a mais. Com quem que ela está interagindo? Com o homem. Então, vamos olhar para o homem. Vamos olhar para o homem. Estou olhando aqui para o homem, que pouco me importa. Com quem o homem está interagindo? Mas eu falo que vocês nunca fazem o combinado. Qual que é a primeira interação que eu considero? Força de campo. Então, primeiramente, temos o peso do homem. Agora, Arthur, aqui é a parte que eu quero que você fique esperto. Aquela interação é quem com quem? Homem com terra. Tem alguma coisa a ver com a escada? Não. É interação homem-terra. Homem-terra. Acabou? Não. Homem-terra. Errado. Homem-terra. Tudo bem? Agora vamos lá. Além de estar interagindo com a terra, ele está interagindo com o degrau da escada. A interação dele com o degrau da escada produz nele uma força normal, que eu vou chamar de N3, colocar a linha. Mas se ele empurra, se a escada empurra ele para cima, é porque ele faz o quê? Uma força que aqui eu vou chamar N3. Então percebeu que não tem nada de força-peso? Tanto que se ele quiser pular, a força que ele aplica no chão tem que ser maior que o peso dele. Tudo bem? Pronto, esse é o diagrama de forças. E aí daqui para frente, a hora que eu acabar o exercício, vocês vão falar, nossa, mas que fácil, podia estar na... Se a gente for na lógica, aí a gente vai... Ah, não, se a gente for na lógica, não, nós estamos na lógica. Fechou? Na realidade, a gente considera o somatório das forças. É que a gente que decompõe. Porque o que a gente tem aqui, ó? Para o sistema é a escada e o homem. Para o sistema ficar em repouso. Esse repouso, na realidade, vocês vão utilizar muito em engenharia, o termo equilíbrio estático, certo? O que tem que acontecer para ficar em repouso? Antes de somatória dos torques, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Somatório de todas as forças tem que ser 0, e o somatório de todos os torques tem que ser 0. TN. Não, porque se o torque é 0, momento angular é constante. Ele pode estar em movimento circular uniforme, aí tem força centrípeta. Exato. O fato do torque ser 0 não significa que as forças... E o fato da resultante das forças ser 0 também não garante que o torque é 0. Principalmente porque o torque depende de uma referência. Tudo bem? Então nós temos que fazer igual o Jack Stripador. Vamos por partes. Vamos lá. Dá uma olhada. Aí, Ana Laura, olha só. Nesse somatório das forças igual a 0, aí eu já parto para analisar as componentes horizontal e vertical, porque assim, tá mais na cara que nariz, né? Porque na horizontal você só tem o quê? Certo? Então vou escrever um negócio aqui para zerar a questão. Vamos escrever um negócio para zerar a questão? Você pode escrever assim, ó. N2 igual a atrito. Por que você aqui zeraria a questão? Porque aquilo ali está falando de uma igualdade vetorial. Eu estou falando que o vetor N2 é igual ao vetor atrito.
Isso não é verdade. O módulo do vetor é igual ao módulo do atrito. Tudo bem? Certo? Bom, e olha só, eu não sei calcular, você não tem uma fórmula específica para o cálculo de força de contato, porque as forças de contato são variáveis. A normal, ela depende do quanto você está pressionando. Né? A normal agora aqui, ó, é igual ao peso da cadeira. Se eu pressiono a cadeira aqui embaixo, a normal que a cadeira está recebendo do chão é maior que o peso dela. Tudo bem? Porque ela está aumentando a compressão. Certo? Então, não existe uma força, uma fórmula, nem para normal, nem para atrito. Entretanto, eu consigo calcular o módulo do atrito se eu considerar o módulo da normal que está gerando esse atrito. Então, o que a gente sabe? Ó, módulo de N2, que eu não sei calcular, que é aquela normal que está lá na parede, é igual ao módulo do atrito. Como é que se calcula o módulo do atrito? Mi vezes módulo da normal. Tudo bem? Mas o Mi vezes o módulo da normal relacionado ao atrito. Módulo de N1. Mi vezes módulo. Calma. Peraí. Não, aí agora preciso achar o módulo de N1. No outro exercício, quando não tinha o homem, o módulo de N1 era igual ao módulo do peso da escada. Agora que tem o homem, o módulo... exato. Você vê como é que é óbvio? Certo? Tudo bem aí, Ana? Tudo bem? Certo? Então, o que a gente tem? Módulo N1 igual módulo N1, que é que está para cima, é igual a soma das duas que está para baixo, soma dos módulos, né? Módulo N3 mais N2. Não, que N... Ei, João! Não, eu escutei ele falando. Se você que falou N2? Não, falei peso. Eu vou começar a ficar do lado da Duda, que o João faz as coisas para irritar a gente, hein? Tô ficando do lado da Duda já. Tudo bem? Olha só. Temos um sistema legal. O nosso sistema tem duas equações. E vamos ver quantas incógnitas? Não sei o Mi, não sem problema. Não sei o N1, não sem problema. Também não sei N2, também não sei N3. Olha só, um sistema com duas equações e 4 incógnitas. Que é Mi? Mas por que está usando massa no N3? Não vai ficar nada. Em quem? Qual é a única força que é máxima de gravidade? Peso. O que você quer máxima de gravidade nas normais? Não existe fórmula para cálculo de força normal. Porque assim, vocês estão muito presos que lá em Física 1, a maioria dos exercícios, peso é igual a normal, peso é igual a normal, peso é igual. Pelo visto, você não resolveu nenhum exercício que envolvia elevador em Física 1. Para tirar da cabeça que peso era igual a normal. A gente fez um exercício que tirava esse conceito do... Então, peso não existe fórmula para cálculo da normal. Não existe. Certo? A força normal é uma força de contato, é uma força de compressão. Então ela depende do quão você está pressionando. Eu só sei que o homem, que o peso da... Aliás, eu sei, né? Eu sei que N3 é igual ao peso do homem. Nesse caso eu sei, mas eu não sei porque eu estou olhando para esse cara. Por que eu sei que o peso é igual a N3? O peso do homem é igual a N3? Porque eu estou olhando para o homem. E eu olho que o homem está em repouso.
Tudo bem? Então, no fundo, o que a Ana Laura falou, eu acho que agora eu entendi. Essa N3, eu ainda sei então calcular. É a massa do homem vezes gravidade. E o peso da escada, massa da escada, vezes o campo gravitacional. Perfeito, Ana Laura. Só volta aqui no N3. O que foi? Não no N3, porque N3 é... N3, olha só, Lana. Da onde que surgiu o N3? Estava aqui no cantinho. Ó. Não tinha o homem aqui? Que força que estava atuando sobre o homem? Peso do homem. E a N3 linha, né? Não posso usar o mesmo símbolo. Certo? Fala, Arthur, o que você estava discutindo com a Duda que você ia falar? Não, é que a gente estava falando assim, né? O senhor falou, que não sei o que, não é peso. Mas nesse caso... Era exatamente isso que mas ele estava querendo não dizer. desmerece nada que o senhor falou. Não, tá certo. Mas nesse caso ela é igual. Mas também estava querendo dizer Isso, exato. É igual o peso do homem. Show? Não, mas aí na prova o senhor vai dar que não é. Aí ninguém fica considerando. Aí você se vira. Não, você não pode, você tem que avaliar o que acontece na escada. Nesse caso, o peso do homem anula com o normal do homem. Nesse caso. Gente, para de tentar generalizar o que vai acontecer, não sei o que. Não. Vocês já têm, praticamente tem duas coisas que vocês têm que guardar. Que para estar em repouso, o somatório das forças é zero, o somatório dos torques é zero. Acabou. Não tem mais nada. Nesse caso, o que estava tentando ensinar é que, tipo, beleza, tem o peso, como você é o homem e o até. Aí vai ficar uma normal para cima. Essa normal, por nesse caso. Nesse caso, porque a gente está querendo dizer que nesse caso, mas olha só, se eu considerasse que o homem está subindo a escada, que o homem está em movimento, a normal já não seria igual, Então, aí porque precisa acelerar. É isso que a gente estava querendo dizer, entendeu? Só que Sim. não é. Então, dá pra pensar que eu consigo. Mas aí vocês, assim, você pode coçar a orelha assim, vocês estão querendo coçar a orelha assim? Não, mas ele queria falar que era pra você. Gente, vamos analisar o enunciado do exercício. Não, o senhor falou. Vocês olharam o enunciado do exercício? A gente viu na aula. O senhor falou. Tá, então vocês não foram ver o enunciado. Dá uma olhada. Então vamos pensar. Qual é a posição máxima que o homem pode estar para garantir que ela não caia? Se um homem vai subir uma escada para ver, e foi o que eu falei lá, depois vai olhar no vídeo. Se ele vai subir uma escada para ver, ele não pode subir ela correndo, porque ele não vai saber em que ponto aconteceu. Então ele tem que subir um degrau, parou, não caiu. Subiu outro degrau, parou, não caiu. Até porque, se ele estivesse subindo, eu teria que falar a aceleração que ele está subindo. Entendeu? Porque aí como ficaria... que aí eu teria que fazer o seguinte no homem. N3 menos peso igual a massa do homem vezes a aceleração. Aí o N3 não iria ser igual ao peso. Entendeu? Certo? Bom, então achamos aqui... Bom, já deu uma melhorada. Já usei que a somatória das forças é zero. Agora eu quero avaliar os torques. Tudo bem? Não, na realidade sobrou duas equações só. Não, na realidade sobrou uma só. Porque o que vai ficar, olha só, vai ficar só módulo de N2, que eu vou colocar assim agora. Eu quero economizar X. Módulo de N2 é igual meu Mi errado, não estou nem aí. Que multiplica quem? Massa do homem mais massa da escada, tudo isso vezes o campo gravitacional. Massa do homem mais massa da escada, tudo isso vezes o campo gravitacional. Alguma pergunta, Arthur? Tudo bem? Então ficou só essa equação. Só que aí você ainda vai falar, mas professor, essa equação ainda tem... Eu reduzi. Eu estou com uma equação e duas incógnitas. Quais são as duas incógnitas? Coeficiente de atrito, que é o que é para você descobrir, e a N2. Mas então eu preciso de pelo menos mais uma equação que envolva elas. Ué. Porque a gente tem
Então lascou mais ainda. Já descobri Mas isso aí pelo vai torque. envolver Não, perfeito. Perfeito. Pera, olha só. O que é para descobrir? Quanto ele pode subir. Então eu tenho que colocar mais uma equação que envolva o quanto ele pode subir. Ixi, cara, mas aí vai ter... Então tudo agora depende da escolha que vocês vão fazer, que é torque, em relação a qual ponto. tem mais força. Qual é o ponto que tem mais força? Não vai escolher esse ponto, né? Né, Arthur? Pode, não, cara, pode escolher. Porque até esse ponto você pode escolher. O problema é que se você escolhe esse ponto, qual é o torque de N3 relativo a esse ponto? 0. E você quer saber exatamente essa distância. Então não faz sentido, né? Tudo bem? Não faz sentido. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu acho frutífero. Não, até dá esse ponto também, Arthur. Até dá, porque aí o torque desse ponto, o torque desse aqui seria essa distância. Sim, mas aí é... Não sei. Eu acho que numericamente vai ficar difícil. Porque, por exemplo, diferente Não, qualquer ponto. embaixo, Eu gosto de seguir o método preguiçoso da Duda. Eu escolho o ponto onde tem mais forças. Na valha de Ockham. Princípio, quer fazer princípio, princípio epistemológico de Ockham. Aí ele já Né? corta o próprio. é logo o nome tá indo com. Não, uma palavra chique. Fala, Ana Laura, o que você ia falar? Não, é por conta que assim, a produção em relação à massa, a gente pode considerar, por exemplo, como toda a estrada com momento L, Perfeito. ganho de massa como L sobre 2. Perfeito. Aí a gente pode somar, não sei se está certo, mas pegar a raciocínio do Arthur, daí é relacionar somar, por exemplo, se a gente considerar aquela posição. Não, assim, daria tudo, mas você não está somando nada, você está contando a partir daqui, sem problema nenhum. Só que se você coloca qualquer outro ponto que não é esse, cara, você tem que calcular o torque de A e de N1. E qual é o problema? Eu não sei quanto que é nem o A nem o N1. E nem o N2. Entenderam? Quer dizer, o N2 eu sei. Não, ainda você sabe. O N2, não sei o N1 não. O N2, modo de N2. O N2 está ali, ó. O N2 está ali. Você não pode substituir Em termos do o Mi. N2 pelo módulo do grafito, cortar a Mi, você vai ter o módulo de N1. E? Você vai ter N1, você não tinha N1. Então, mas vai dar um trabalho lascado, gente. Como que vocês gostam de complicar? Começa daqui. Não, entendi. Tá certo. Não, eu acho que aqui, mas assim, o que a Duda falar é mais fácil. A questão do que é mais fácil depende de para quem é. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o torque em relação ao ponto P. Certo? Então, vamos aqui. Ó. Então, eu vou deixar claro que eu estou falando em relação ao ponto P. E deixei claro se você não marcar e não deixar bem claro quem é o ponto P, você tem que me falar em relação ao ponto em que estão aplicadas as forças de atrito N1. Porque senão alguém coloca lá em relação ao ponto P. Aí eu olho no desenho e não tem ponto P. Aí eu sou obrigado a adivinhar. Tudo bem? Então vamos lá? Em relação ao ponto P, então vamos calcular todos os torques? Eu não estou fazendo por completo, tá? Eu já estou argumentando muito, não vou fazer notação vetorial, não vou nada. Então vamos lá. Em relação ao ponto P, N2 está realizando um torque positivo ou negativo? Negativo, porque ele tenta rotacionar no sentido horário. Então, em relação ao ponto P, o torque vai ser negativo, então é menos módulo de N2, módulo da distância que é L. Tudo bem? Tudo bem? Seno do ângulo formado entre o vetor que liga daqui a aqui, então eu vou desenhar o vetor aqui assim, ó, para ficar mais fácil. É esse vetor e o vetor N2. Só que quando eu quero calcular seno, é entre as origens dos vetores. Aqui está N2,
Aqui está o R2. Tudo bem? Então é o seno desse ângulo θ aqui. Só que nós somos espertos o suficientes para saber que o seno de um ângulo é igual ao seno do suplementar, como a gente já discutiu. É igual ao seno do suplementar. Então, eu vou desenhar que é esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ1. Depois a gente vê como é que a gente acha isso. Tamo junto? De baixo? Pode. Já já a gente vê isso. Tudo bem? Vamos ver. Primeiro eu só quero montar a equação. Depois a gente vê qual fica mais fácil. Tá certo? Aliás, até porque a pergunta é essa, né? Qual é o ângulo, né? Então eu vou ter que chegar em uma relação entre ângulos. A pergunta é a distância ou é o ângulo? Lê o enunciado do exercício aí para mim depois, que eu preciso saber quais são os dados do exercício. Tá, então já já a gente continua. Então já já eu pego o enunciado certinho. Então vamos montar. Bom, pronto. Agora, N3. N3 realiza um torque que é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Opa! Pode deixar aí na Laura fazendo favor. Mais. Módulo de N3. Módulo de N3 é o peso desse homem, que não é bonito e sensual quanto o Lucas, mas ainda assim é um homem. Certo? N3. Massa do homem vezes o campo gravitacional vezes, opa, distância. A distância agora é quem? É o próprio x. Certo? É o próprio x. É a minha variável. É o carinha que é para ser calculado. X. Seno. Agora vamos ver que ângulo. Independente. Vai ser o mesmo ângulo que aparecer aqui, é o que vai aparecer aqui no peso da escada, certo? Pode ser até não. Ó, calma. Aqui está o R. Aqui está o N3. Duda, respira fundo e pensa sempre assim, ó. O Brasil é nosso. Então podemos ter paciência. Certo? Não, tudo bem. Você está aí na frente. Não está errado, não. Sim, é o que nós vamos fazer. Tá bom? Provavelmente é o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Então, esse é o ângulo aqui, ó. É esse ângulo amarelinho aqui. Bom, só que novamente eu não vou usar o ângulo amarelinho, porque eu não sou besta. Eu vou suplementar. Tudo bem? Imagine, o que você precisa para ganhar mais massa muscular? Suplementar. Chegar a 180 graus. Tudo bem? Então, suplementar. 1, 2, 3. Certo? Então, é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo 3. 1, 2, 3. Esse daqui eu vou chamar θ2. Ah, mas eu coloquei com o peso. Fora-se. É o mesmo. Tudo bem? Seno? Já, já. Nós vamos. Eu poderia, inclusive, para ter adiantado, Duda, já ter colocado em evidência. Porque o próximo agora, ó, é o torque do peso. Sim. Duda, vou te explicar. Não, estou explicando, eu falo em tom jocoso, mas eu acho justa as suas considerações. Eu estou sendo professor. Se eu for no meu ritmo... Já acabou a questão, hein? Não, vocês não vão entender, entendeu? Porque eu também tenho esse raciocínio. Eu também sou apressado, igual você, quando eu tenho que resolver minhas coisas. Vai dando faniquito, né? Mas... Aí eu pego o celular e não pode. Não pode ainda mais agora, que é a legislação. Torque dessa daqui, massa da escada, campo gravitacional, seno, θ2 também, né? Opa, esqueci de alguém, né? Distância. Qual é a distância?
L sobre 2. L. Oi? É o peso da escada, massa da escada vezes campo gravitacional. Seno θ 2. Tudo isso é igual a 0. Pronto. Acabou. Acabou. Não, agora que assim, que agora tá mais fácil que bater em bêbado. Mais fácil que empurrar caminhão na descida. Não, ainda dá. Eu sinto trimeliques quando vocês falam cortar. Ó. Duda, que ângulo que você quer? Agora vai, vou deixar você escolher. Que ângulo que você quer trabalhar? O θ1 ou θ2? Porque se vocês observarem, θ1 e θ2 são complementares. Certo? Eles são igual o Lucas e a namorada dele. Eles se complementam. Eles somam 90 graus. Certo? Então, seno θ1 é igual a cosseno θ2. Então, o que você vai fazer? Se você escolher trabalhar com θ2, você vai ter que trocar esse seno aqui por um cosseno. Tudo bem? Cosseno θ2. Qual que você quer, Duda? Trabalhar com θ1 ou θ2? Ah, mas vamos ver o enunciado? Temos que ver o enunciado. Aliás, é uma técnica muito boa, tá? Sempre leia o enunciado antes de resolver o exercício. Não, eu mesmo não li, eu estou me criticando. É, mas vamos ver. Ah, não. Nós estamos. Qual é? Parou. Ó, tinha o exercício 12. Uma escada uniforme de comprimento L e massa M, apoiada sobre o chão com coeficiente de atrito estático μe, está encostada em uma parede lisa, formando um ângulo θ com a parede. Então, o ângulo que interessa é o θ2. É o ângulo com a parede. Então, é ele que nós vamos manter. Porque se você considerar ali, você consegue funcionar com coeficiente de atrito. Não, com trigonometria. Sim. Não, o outro também. Porque se colocar, você coloca ele aqui também, porque o θ1 está aqui também. Os dois você consegue a mesma coisa. Por isso que eu tenho que olhar no enunciado. Ó. Qual é a distância D máxima, no nosso aqui é x, que um homem de massa M pode subir ao longo da escada sem que a escada escorregue? Então, eu deduzo que é para utilizar o coeficiente de atrito encontrado. Está aqui? Não. Eu vou olhar lá atrás que eu vou ter que usar o coeficiente de atrito encontrado na aula passada. Capítulo 2. É tangente de θ o coeficiente de atrito. Se eu me lembro. Deixa eu ver. Cadê? É capítulo 12 que eu tô? Nem sei que exercício que eu tô. 12, exercício 12, 21. Não, mas eu preciso 12, 21. 12, 21. Tá, não. Ah, tá. Não. Pelo enunciado, o enunciado está mal feito. Pelo enunciado é para eu considerar o coeficiente de atrito como dado. Então, o coeficiente de atrito agora não é uma... Porque vai envolver o coeficiente de atrito. Tem que envolver o coeficiente de atrito. Se for usar θ entre a escada e a parede, você vai ter que substituir aquele seno θ1 por cosseno θ. Cosseno θ2, exato. É o que nós vamos fazer agora. Não, gente, a física do problema acabou aqui. Sim. Certo? Você vai substituir o M2 E o seno aqui por cosseno θ2. Tá bom, só para mostrar para a Duda como eu também sei fazer conta rápido, vamos comigo? Vocês querem ir comigo ou não? Vou dividir tudo por cosseno θ2. Quando eu dividir tudo por cosseno θ2, aqui fica... na realidade, eu vou dividir tudo por G vezes o cosseno θ2. Tudo bem? Quando eu dividir tudo por G vezes cosseno θ2, o que sobra aqui? Menos Mi produto das massas. Soma das massas.
Pronto. Certo? Olha lá para quem não acompanhou. N2 é Mi, ó, é massa da massa mais massa da escada vezes G. Eu não dividi tudo por G? O G saiu. Por quanto mais que eu dividi? Cosseno θ 2. Só que seno θ 1 é igual a cosseno θ 2. Como eu dividi, ele some. Foi? Foi? Só que ali vai ficar tangente. Mas no outro vai ficar... Mas não acabei. Não, É na outra parcela, você está falando? Ah, sim, na outra parcela, sim. Ah? mas faltou o L, né? Faltou o L, mas eu falei que faltou o L. Mais MH X tangente θ 2? Tá. Eu ia colocar, mas acho que vai complicar para a visualização. Mais ME L sobre 2 tangente, porque eu vou ter que isolar o X. Entendeu? Mais ME tangente θ 2 L sobre 2 igual a 0. Eu paro por aqui, daqui vocês continuam, porque agora... Não, agora é só isolar o X, né, gente? Agora é só isolar o X. O que eu faria para isolar o X? Primeiro eu dividiria tudo por θ 2, por tangente θ 2. Jogaria para lá. Entendeu? Depois divide pela massa e aí manda bala. Certinho? Então, vindo que não era nada de outro mundo, né? A gente não tá conseguindo. É porque não leram o enunciado. Porque a gente tá por ali. Uhum. Foi? Mas a gente já... Ah, na verdade não está gravando, né? Ainda não inventaram a ferramenta de pause, nem de print. Aí vai parar de dar aula pra gente. Ah, não, mas eu já vou parar de dar aula para vocês. Não ficou eu para Física 3. O professor novo que vai chegar. Bem, eu sei quem é, mas... Não sei, gente, não... Pode ser que vocês tenham mais afinidade isso daí. Hã? Não, peraí. Ele é novo aqui. Ele não é novo de... Qual que é o ponto? Porque você não tem noção, tipo, da idade Não, mas... Você consegue ter mais noção. Não, mas é bom. Eu, no fundo, eu acho um pouco bom, porque vocês têm outras visões. Vocês não podem se prender à minha visão do que eu acho que é física. Para vocês criarem uma opinião própria, vocês têm... Por exemplo, é a Bruna que pega todos os cálculos com vocês, sempre. Tá? Não é uma crítica, mas eu acho isso... Tem o lado bom, só que tem o lado ruim. Vocês não veem outros pontos de vista. Né? Ah, o teu ponto de vista, não, de novo, não estou criticando, que ela é muito boa, é porque senão também não tem outro para comparar. Outro de cálculo. Eu entendi, meu amor, mas assim, você concorda que você comeu uma manga? Você está comendo só um tipo de manga. Cara, essa manga é muito boa. Você não conhece outra. Entendeu? Você está confundindo o fato de que você está extremamente satisfeita com a aula dela, que você gosta da aula dela. É que assim, eu sou muito mais profundo. Eu defendo um lado que vocês não vão gostar. Eu defendo um lado que aluno nenhum tem competência para dizer se o professor é bom ou ruim. A gente tem o caso da escadaria, a gente tem o delta, o mi, o tamanho da escada e a massa dos corpos. Então, se deixar... Na realidade, no enunciado estava mal feito. Eu só fui perceber... Ainda bem que eu fui olhar a resposta, não ia ficar aqui até amanhã. Que eu só fui perceber que era para considerar o mi como válido, porque eu vi no resultado, porque deveria estar no enunciado. Se é um exercício que eu coloco desse jeito na prova, vocês poderiam brigar comigo à vontade. Teta também. Não, pela resposta, sim.
Vamos lá? É da Ana. Tá para mais. Próximo exercício. Ah, que próximo. Então, né? O que eu falei? Agora eu acreditei, logo. Então, tá vendo? Você sabe o que acontece com a turma de vocês? Eu percebo que vocês se adaptam facilmente a qualquer professor. Vocês se adaptam. Eu acho. Mas isso é bom ou ruim? Não, tô dando uma característica. Mas isso é bom ou ruim? Não sei. Não sei, não. É ruim fazer uma avaliação de uma turma, né? Muito individual. Até porque, professor, quanto mais a gente adaptar ao professor, a gente cria de nós essa atividade, professor. Uma coisa que eu acredito é assim, a partir do momento que você tem uma relação interpessoal, que você tem a liberdade, que nem eu chamo vocês de burro, espero que vocês percebam que é brincando. Não, embora tenha um fundo de verdade. Eu queria dar uma pergunta sobre isso, né? Porque, por exemplo, tem aquelas questões de. Muito que a gente faz, essas novas atitudes, envolve muito nosso psicológico mental, né? Então, por exemplo, as pessoas que às vezes são muito alimentadas com frases, mas que sejam brincadeiras. Você é burro, tá no subconsciente, fica armazenado. Aí a pessoa vai fazer exercício, ela realmente percebe que ela não tem a capacidade de. Sim, não, eu acho, bom, não sei, eu acho que o psicológico deve ser capaz de diferenciar quando você está falando ironicamente, brincando, do que quando você está. Eu acredito nisso, mas concordo. Isso não é fazer. Não, mas por exemplo, professor. Eu acho que não. Professor, a proposta que eu estou falando é a seguinte: o cérebro, momentaneamente, ele vai falar assim: isso aqui é brincadeira. Ele vai rir até que tenha reação. Você está falando que talvez. Precisaríamos de mais estudos para concluir. Porque, assim, alguns. E nem é estudo taxativo. É que indica que é exatamente isso. A relação de aprendizado também se dá um pouco pela afetividade, que é uma coisa que eu acho que aí, voltando a falar que vocês falaram da Bruna, é uma coisa extremamente positiva, que é muito nítido que vocês têm uma relação, não só de afeição, mas de admiração muito grande pela Bruna. E isso facilita muito o processo de ensino-aprendizagem. Entendeu? Isso facilita muito para vocês. Entendeu? Então, assim, isso é extremamente positivo. Se você pegar, por exemplo, eu tenho a impressão que o pessoal da engenharia elétrica já não gosta. Eles têm inveja. Entendeu? Não é inveja, não é. A verdade é que a Bruna desenvolveu uma língua, a gente nunca desenvolveu. Exato. É que no começo do semestre, quando é uma nova, ela dá aquela aparência, né? Os veteranos falam, nossa, né? Bravo, tudo mais, blá blá blá. Mas ela vem com essa impressão de que ela é muito rigorosa, entendeu? E ela é rigorosa. Só que isso não é ruim. não tanto quanto no começo. Não. Essa imagem que ela cria é muito diferente. Nesse vídeo no começo, ela fala coisas que não é claro pra mim mesmo. Tipo, nossa, isso eu não sei se sabe disso no médico. Por mais que seja verdade, realmente não mesmo, entendeu? E depois, ao decorrer do curso, vai aprendendo isso, entendeu? Porque ela vai entendendo que ela vai passar e tudo mais, Então, vai melhorando. a questão de nossa turma, professor, pega as coisas, as informações recebidas do professor, leva uma volatilidade, digamos assim, né? E isso que fez a total diferença para a nossa relação com E outra coisa, o interesse também. Eu acho que é mais isso. Porque muitos. Eu acho que é. Eu acho que o que modulou vocês com a Bruna e vocês conseguem ter essa relação de reciprocidade é isso. Porque eu já conversei com a Bruna, ela gosta muito de vocês também. Só que assim, eu também gosto, mas eu gosto do mesmo tanto que eu gosto da turma da engenharia elétrica, por exemplo. Entendeu? Então, professor. Sim, depois do intervalo. Mas a engenharia elétrica também, eles vão pegar outro professor. Semestre que vem eu só fico na Eletromag e em uma disciplina. Tem todo semestre? Todo semestre. Professor, fiz. Ou é na física ou é na. Fiz terapia 2, vai dar? Não. Nem tem, Eletromagnética. Oxi.
Tá com um monte. Vamos lá? Pessoal, agora nós vamos começar. Ó, vamos lá que eu quero ver se eu cabo isso daqui em 20 minutos. Pessoal, cara, quando eu fiz essa disciplina de vocês, eu fiz ela, que assim, a minha faculdade, a primeira faculdade foi a faculdade de física. Era um curso que eu achava que ele era montado de uma maneira muito bacana, que é o que tenta se fazer no curso daqui, só que aqui não se faz tão bem igual fez o meu, mas que a engenharia elétrica aqui faz de maneira muito boa, que é o quê? Não ter física 1 em paralelo com cálculo 1. Você primeiro faz geometria analítica e cálculo, para só depois fazer física 1. Faz muita diferença. Entretanto, quando chegou nessa disciplina, essa disciplina tinha o nome de Mecânica dos Corpos Rígidos e Fluidos, que é o equivalente à Física 2 de vocês. Cara, era um negócio um tanto quanto desesperador quando pegava, por exemplo, o livro do Moisés, e se vocês tentarem, e eu até recomendo que tentem, você pega a parte de rotações, você não entende bolufas. Cara, você não entende bolufas do quê? Da notação vetorial. É extremamente complexo você entender um vetor que tente descrever uma rotação. Porque uma rotação, ela já é contrária. Porque assim, falando em vetor, o teu subconsciente já fala de coisa reta. Então você não consegue imaginar que eu vou descrever o movimento de rotação por um vetor. Certo? Só que a gente deu um ajuste nas grandezas dinâmicas, certo? E aí, que jeito que eu defini mesmo um vetor torque? Eu falei assim, olha, o vetor torque é o seguinte, pode ser que o corpo esteja em linha reta e ainda tenha vetor torque. Porque eu vou entender o vetor torque e o vetor momento angular como sendo, olha, não precisa estar girando, mas se ele fosse girar em torno desse ponto, como seria? Então, se vocês lembrarem, por exemplo, imagine que eu tenho aqui a bolinha e ele está andando com essa velocidade para cá. E recebe uma força também para cá. Ele tem torque ou ele tem momento angular? Vai continuar em linha reta. Depende em relação ao ponto. Por exemplo, se eu considerar em torno desse ponto aqui, ó. Em torno desse ponto. Tem torque? Tem momento angular? Tem. Vamos só relembrar qual é a interpretação que a gente dá. A gente dá a interpretação seguinte, olha, eu imagino que eu vou conseguir ligar uma linha de comprimento finito e vou prender ele nessa linha. Se eu pudesse prender ele nessa linha, qual seria a tendência da trajetória dele? Girar no sentido horário. Então, tanto torque quanto momento angular, negativo. Mas qual que era a regrinha mesmo? Eu coloco meus dedos palmares, os dedos palmares faz curva. Então eu coloco meus dedos palmares para indicar, da mão direita, para indicar para onde tenderia a fazer o movimento. Quando eu fecho, eu vejo que o meu dedão me dá a direção e o sentido do torque e do momento angular, nesse caso. Tudo bem? Então, vocês veem que é uma interpretação. Então, eu percebo que o torque e o momento angular são, na realidade, pseudo-vetores. O que eu quero dizer com pseudo-vetores? Que a direção e o sentido são escolhidos de maneira arbitrária. Eu poderia ter escolhido uma outra regra. E por que essa maneira funciona? Por que ela é boa? Porque ela se encaixa perfeitamente nos axiomas de vetores, para eu continuar mantendo as coisas como um espaço vetorial. Show? Tranquilo? Então tá. A coisa muda de figura quando eu venho falar desse vetor. O vetor velocidade angular. Aí você vai, mas para que você quer falar do vetor velocidade angular? Nós estamos querendo construir relações entre grandezas escalares e grandezas lineares, né? E grandezas rotacionais e grandezas translacionais. Certo? Então a gente já sabe que o momento linear
Ele está relacionado ao momento angular. Só que eu também queria uma relação entre as equações. Eu consigo calcular o momento angular a partir do momento linear. Só que, por exemplo, eu sei que o momento angular, o momento linear, é paralelo ao vetor velocidade. Então eu gostaria muito que o momento angular fosse paralelo a quem? A um vetor velocidade angular. Como é que calcula o momento linear? Massa vezes velocidade, ou seja, o momento linear é paralelo ao vetor velocidade. Então eu gostaria de escrever também o momento angular como sendo paralelo ao vetor velocidade angular. Vamos colocar alguns empecilhos nisso, e assim, é muito melhor se entender os empecilhos que entender a própria teoria que eu vou construir a partir disso. Qual é o primeiro empecilho? Eu tenho momento angular mesmo quando a trajetória é retilínea. Então, se a trajetória é retilínea, não faz sentido falar em velocidade angular. Entenderam? Então, eu só vou poder dizer que existe um vetor velocidade angular quando a trajetória for circular. Entenderam? Quando eu tiver a trajetória fechada. Eu não entendi como tem momento angular na trajetória. Oi? Não entendi como tem momento angular na trajetória. Aqui a gente acabou de mostrar. Mas esse caso ainda não. Não, eu falei assim, a gente imagina. Porque momento angular, ele é R, produto vetorial com P. Então, para que exista momento angular, matematicamente, basta que R não seja paralelo a P. Basta você escolher uma referência em que ele não é paralelo. Existe um momento angular. Entendeu? Então, não necessariamente está ali aqui. Esse momento Exato. depende do. É uma interpretação. Então, depende do sistema. Isso. Tudo. Exato. Depende do ponto em qual você está. Exato. Entendeu? Então, já que vai existir um momento angular, mesmo em trajetórias retilíneas, nessa situação, cara, é impossível descrever um vetor velocidade angular que se relaciona a esse vetor momento angular. Para ele existir, basta que exista. Não precisa decorar, não precisa nem tentar repetir. Vamos olhar para a equação. A equação não indica a existência de um produto que é dado por um produto vetorial? Então basta que esse produto vetorial não seja zero. Qual a condição para que esse produto vetorial não seja zero? Eles vão ser paralelos. Tudo bem? Certo? Agora, o vetor velocidade angular, que eu vou tentar defini-lo agora, eu vou tentar definir uma direção e um sentido. Só vai fazer sentido eu definir um vetor velocidade angular quando a trajetória for circular. Elíptica também, talvez faria um pouco de sentido. Tudo bem? Ok? Bom, uma coisa pelo menos, vamos começar com o movimento mais simples possível. O movimento circular. Aliás, é o único movimento. Porque assim, vocês já têm uma ideia de como que vai calcular o momento, o vetor velocidade angular? Assim, primeiro, não. O vetor, se estamos falando de modo, vocês estão falando de modo. É para seguir talvez a mesma analogia. Exato. Pode ser, mas assim, uma ideia que eu tenho é o seguinte, vai ter que aparecer um produto vetorial. Nossa, muito bom. Entenderam o que o Benedus falou? Eu perguntei assim, como é que eu vou calcular um produto, como é que eu vou calcular uma ideia para calcular o vetor velocidade angular? Aí o Benedus está usando as ideias que já tinha. Falou assim, cara, vai ter um produto vetorial. De acordo? E aí a proposta dele faz o produto vetorial de R com V. Só que se você fizer o produto vetorial de R com V, a dimensão dá em metro quadrado por segundo. Já não bate. Entendeu? Porque o vetor tem que ser unidade radiano por segundo. Certo?
Vamos lá. A velocidade normal, ela é. Velocidade de translação, isso quer dizer. A gente vai abordar a velocidade angular em relação ao ângulo. Opa, parou. Velocidade angular. Bom, vamos por partes. Vamos imaginar um corpinho aqui em trajetória circular. O que você... A grandeza que é realmente de bater o olho, de verificar realmente, é a velocidade. O que você sabe da velocidade? Ela é tangente à trajetória. Então, velocidade está aqui, ó. Está aqui o vetor velocidade. Bom, ser tangente à trajetória significa que ela é perpendicular. Olha só. Já passei o carro na frente dos bois. Já coloquei um sistema de referência. Só que eu acho que se eu perguntasse, todo mundo ia querer colocar esse sistema de referência, né? Um sistema de referência centrado onde? No centro da trajetória. X, Y. Oi? Não entendi o que vocês falaram. Vocês colocaram o sistema de referência aqui? Não, pode colocar. Só que se eu coloco o sistema de referência aqui, olha o vetor posição como fica ruim. Qual é a vantagem de eu colocar o referência aqui? O ângulo é 90 graus. Mais ainda, eu sei calcular o vetor velocidade a partir do raio da trajetória. E eu coloquei um sistema de referência em que o módulo do vetor posição é o raio da trajetória. Tudo bem? Como é que é o vetor velocidade mesmo? Ele é ômega vezes... ômega vezes o raio. A gente sabe disso. Mas eu não quero descrever ômega como um vetor. Então, para esse caso, para esse sistema de referência, olha o que eu posso escrever. Para esse sistema de referência só. Que o módulo do vetor velocidade vai ser igual o módulo desse possível vetor ômega, que eu ainda preciso inventar, vezes quem? O módulo do vetor posição. Tudo bem? Para esse sistema de referência. Não pode para outro. Porque o que esse sistema de referência tem em especial? O módulo do raio. O raio é igual ao módulo do vetor posição. Tem mais uma coisa que vocês ainda não perceberam que é legal. Nesse sistema de referência, o ângulo formado entre o vetor posição e o vetor velocidade é 90 graus. Então vamos começar a complicar. Por quê? Já que uma parte do que o Benedus falou faz todo sentido, que eu vou precisar de um produto vetorial, significa que eu vou precisar de uma terceira dimensão. De uma terceira dimensão. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu sistema de referência. Olha só. A única exigência que eu tenho, porque, olha só, o ângulo aqui não é 90 graus, eu já não sei que eu quero colocar um produto vetorial. Veja se eu poderia, para esse sistema, fazer isso. Ó. V igual ômega, produto vetorial com vetor posição. Vê se isso funciona para aquele sistema de referência. Vamos ver? É só você calcular como é que calcula o módulo de um produto vetorial? Módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo. Geometria analítica. Vamos lá. Tudo bem? Quanto que é o seno de que ângulo? 90. Quanto que é o seno 90? 1. Certo? Volta aqui. Então, para esse sistema, fica muito bom isso. O que você não entendeu, Lana? Entendeu? Só que perceba que eu não estou definindo. Fala, Lana. Você está fazendo equação, né?
Fala. Não, fala piada. Que o ômega vai receber divisão vetorial correta. Vai ser mesmo. Vai dividir 2 vetores, é uma maravilha. Agora dá uma olhada aqui. Perceba que eu não estou definindo o vetor ômega de maneira direta. Eu estou definindo ele de maneira indireta. Porque assim, o vetor R eu sei, o vetor V eu sei. E o ômega? A única coisa que eu consigo ver aqui é que o ômega é perpendicular ao vetor velocidade. Porque o resultado de um produto vetorial, velocidade é o resultado de um produto vetorial, ele é simultaneamente perpendicular aos 2 vetores. Não esquece o que dá para fazer. Vamos tentar entender aqui. Concorda comigo? Então, olha só porque para esse caso funcionou. Funcionou para esse caso? Para esse caso, o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição? Show! Só que eu ainda não sei a direção e sentido do vetor velocidade angular. Só que eu sei que ele tem que ser perpendicular ao vetor velocidade. Aparentemente sim, né? Tem que ser perpendicular aos 2 vetores. Não, o vetor ômega não tem que ser perpendicular, não tem nenhuma obrigação. Ele é perpendicular ao vetor velocidade. Só que ele não pode ser paralelo ao R. Por que eu estou falando que ele não pode ser paralelo ao R? Porque se ele for paralelo ao R, não tem produto vetorial. Então ele vai estar ou saindo da luz ou entrando na luz. Certo? Vamos fazer a visualização tridimensional. Arthur, corda. X, Y, Z. De tudo que eu coloquei aqui, e guardem isso que eu vou usar isso o tempo todo quando eu for falar de momento de inércia. Qual é a principal exigência? O meu sistema, para eu querer colocar um vetor velocidade angular, o meu sistema de referência tem que ser tal que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição. Não, vou repetir não. Olha a equação. Qual é a obrigação que tem aqui? Isso daqui não é escolhido por mim. Isso daqui é definido pela trajetória. Tudo bem? Isso aqui é escolhido por mim, isso aqui é escolhido por mim. Então, para que essa equação, se é que nós vamos utilizá-la, seja válida, qual é a exigência que eu tenho que fazer? Que o vetor posição. Então, eu tenho que escolher um sistema de referências que obrigue isso. Senão, não pode ser o produto vetorial. Aí eu vou ter que buscar outra forma. Tá certo? Vamos dar uma olhada? Cadê eu tenho? Cara, agora é muita coisa, viu? Viu, dona Lana? Agora é realmente muita coisa. Eu vou pegar aqui só um trechinho. Ela é laranjinha. Sim. Vê. Não, a P3 vai ser... Não, aqui a P2 eu falo só de rolamento. A P3 eu vou juntar rolamento e translação. As duas coisas simultâneas. A P3 vai ter rolamento e translação. Vamos dar uma olhada? Ali, aquele sistema é esse daqui. Me dá uma possível direção para o vetor velocidade angular. Para cima. Porque se ele for para... Não, pelo que eu coloquei aqui... Mas poderia também ser R produto vetorial ômega, não teria nenhum empecilho. Olha por que para cima, Ana Laura. Qual é a exigência? O vetor velocidade tem que ser simultaneamente perpendicular ao vetor ômega e ao vetor posição. Ao vetor posição, eu já escrevi um sistema de referência que eu obriguei ele a ser perpendicular ao vetor posição. Tudo bem? E aí eu testei ali, me parece que aquilo ali funciona. Tudo bem? Ele vai estar sobre o eixo. Tem que ter, né? Para ser perpendicular, para que o vetor V seja... Vamos fazer o seguinte, só para você entender melhor. Só para você entender melhor. Vetor E, olha aqui, Ana, olha aqui, pode copiar. Vetor R e vetor V. Interessa onde eles estão. Certo? Eu tenho que pôr o vetor ômega. Qual a obrigação do vetor ômega?
Ser perpendicular a quem? Ao vetor V. Não. O vetor ômega, ele só é obrigado a ser perpendicular ao vetor V. Ele não tem obrigação de ser perpendicular. Não tem nada que o obriga a ser perpendicular. Então vamos lá. Esse aqui é o vetor V? Ó, vou pegar um vetor perpendicular ao vetor V. Esse aqui é perpendicular ao vetor V. Só que ele não pode ser o vetor ômega. Por quê? Paralelo. Esse daqui é perpendicular ao vetor V. Poderia ser ele? Poderia? Certo? Tudo bem? Poderia ser esse? Então, mas a minha... Poderia também. Ou seja, você tem trocentos. Eu escolhi esse. Vetores não interessa o ponto onde você está pondo. Tá? Vetor, o que é vetor? Mas ele... É assim, por enquanto, qual que é a nossa obrigação? Ser perpendicular a V. Então pode ser aqui, pode ser do jeito que eu mostrei, qualquer outro. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o sistema de referência, só para ver se vocês entendem melhor. Vou mudar o sistema de referência. X, Y, Z. Ó, deu uma leve mudada. Ok? Presta atenção agora. Olha o vetor velocidade. Assim, gente, é o mesmo movimento visto no movimento de um sistema de referência diferente. O vetor velocidade agora está para cá. E o vetor posição? Agora o vetor posição não faz... faz ou não faz 90 graus com o vetor velocidade? Não sei. Faz. Deixei como exercício para provar. Tá bom? Tá no material. Faz. Deixa eu só... Rapidinho. Como é que é o vetor posição aqui? Rapidinho. R de t, R, cosseno, ômega t, na direção I, mais R, seno, ômega t, na direção J. Certo? Certo ou não? Como é que é o vetor velocidade? Só derivar, né? Ômega, R, menos seno, direção I, mais ômega, R, cosseno na direção J. Como é que eu sei que se os dois vetores são perpendiculares? O produto escalar tem que dar 0. Rapidamente você faz ali, você percebe que o produto escalar dá 0. Tudo bem? Qual a diferença para esse terceiro aqui? Para esse terceiro aqui você tem uma coordenada em K, né? Só que ela é constante, né? Mais Fala aí, quanto que é? Escolhe um valor. 10. Mais 10 na direção K. Acha o vetor velocidade? Mesma coisa. Tudo bem? Faz o produto escalar. Continua dando 0. Tudo bem? Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que buscar uma forma em que o vetor posição seja perpendicular ao vetor. Eu tenho que buscar uma forma que o vetor posição seja perpendicular ao vetor velocidade. Só que a hora que você olha, cara, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Como é que seria o módulo do vetor velocidade agora, visto nesse sistema? Ótimo, Duda, é isso que eu quero. Você mudou o sistema de referência, mudar a velocidade? Bom, é possível, se você pegar um sistema de referência que se move. Você só mudou o sistema de referência, mas colocou um que está em repouso em relação ao primeiro. Então, módulo vetor velocidade continua o mesmo. Então, o módulo vetor velocidade vai continuar sendo quem? Módulo de ômega. Agora não pode ser módulo de R.
Agora é vezes o raio. De acordo? Entendeu? Tudo bem? Vezes o raio. Só que a maneira com a qual eu vou escrever o raio é que vai fazer toda a diferença. O raio é isso aqui, né? O raio é isso aqui. Gente, olha que coisa linda. Ao invés de eu escrever raio, eu vou escrever isso aqui, ó. Módulo de R seno de θ. Pergunta que deveria ser feita: quem é θ? Esse ângulo. Entre o eixo Z e o R. Tudo bem? Porque, olha só, quem é o seno θ? Cateto oposto, rão, pela hipotenusa, módulo do vetor posição. Foi? Foi ou não? Foi, Tiagão? Certo? Ótimo. Cara, isso daqui não está com cara de módulo do produto vetorial? Módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo. Certo? Então eu posso escrever que o vetor velocidade, o vetor velocidade, ele é ômega produto vetorial com R. Mas aí o problema é, onde é que está o ômega? Eu não sei. Mas eu sei que o ômega tem que fazer que ângulo com o vetor R? Que 90? Que porra de 90 é ali? Que R? Ah, θ. Entendeu, João? Porque só, como é que calcula o módulo do produto vetorial? Módulo primeiro, módulo segundo, seno θ. Só que, percebe? Eu não sei onde é que está o ômega. A única coisa que eu sei é que o ômega faz 90 graus com o vetor velocidade e faz que ângulo com o vetor posição? θ. De novo, que ângulo que o vetor ômega faz com o vetor posição? θ. Onde é que está a porcaria do ângulo θ? Para onde está o ômega? O ômega só pode estar aqui. Oi? Exato. Cá está o ômega. Pronto. Entenderam que é pura matemática? Mas vocês têm que perceber que isso foi forçado. Qual foi a forçação de barra que eu tive que fazer? Eu exigi. Qual foi a minha exigência? Não. Eu exigi que, na minha construção, eu criei um sistema de referência que obrigou que o vetor posição fosse perpendicular ao vetor velocidade. Tudo bem? Isso é... Sim, que é esse vetor velocidade angular, o movimento dessa partícula. O que isso representa? O movimento da partícula. Agora? Que é fora da trajetória. Tipo assim, a partícula está rodando e tem um vetor velocidade para fora da trajetória. Exato. Nossa, muito show. Nada. Por enquanto, nada. Não, a pergunta dele é sensacional. É muito contra-intuitivo. Por isso, em MAG, é o fio, aí o elétron está girando, Nossa. e aí tem Fluxo. Beleza. Agora, isso numa partícula girando... Nossa, sensacional. Assim, eu vou te falar numa partícula, não é o assunto aqui, mas já que você já está lá na frente, MAG, vou te falar. Isso aqui é a razão do magnetismo. Tá? Se você tem uma partícula elétrica que está rotacionando, ela tem dois momentos angulares. Um momento angular, que é o momento de spin, e o momento angular translacional. Esse momento angular translacional depende da velocidade angular translacional, é ele que gera campo magnético. Porque campo magnético vem do movimento de cargas elétricas em movimento. Até o presente momento, mas não se, por favor, para a gente não brigar naquilo lá, não se contente com essa resposta que eu estou dando agora. Eu tenho que, até o fim do curso, você tem que me cobrar. Anotem aí, por favor, para não falar que eu estou dando migué. No momento, eu quero que você entenda o seguinte, por enquanto, o que é esse vetor velocidade angular? É uma abstração puramente matemática. Qual vai ser a vantagem? Eu vou explicar qual vai ser a vantagem dessa abstração matemática.
Se eu consigo descrever um vetor velocidade angular, eu consigo escrever o vetor momento angular como sendo paralelo a ele. E aí a análise de conservação do momento angular, ela fica mais simples. Entendeu?